convidar que mais pessoas, já convido você a compartilhar também. Se chegou aqui no gravado, já deixa seu comentário, qual foi a mensagem que mais te impactou, tá? E cumpre o ID aqui junto com a gente. Um excelente, abençoado dia. Vou esperar aqui a Mariana. Então, seguimos, né? No capítulo 45, fala das Cânticos da Borda do Rei. É um estudo precioso aqui para nossa porção do dia, para que a gente possa praticar e começar aí o nosso dia poderosamente. Consagrar esse momento. Querido Deus e Pai, consagramos a Ti. Esse momento se faz presente, nos conduz, nos direciona conforme a Tua vontade. Que cada lição, cada entendimento aqui possamos executar. Nós consagramos a Ti o que somos, tudo o que fazemos e tudo que temos. Pai, permanece conosco, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai que eu vou chamar Mari. Olá, bom dia, Mariana. Bom dia. Excelente semana, minha irmã. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, Laís. Amém. Mais uma vez. Glória a Deus. Que alegria, né, estarmos nesse momento. É. E aqui já começa, né, o capítulo 45 falando de uma celebração de bordas do rei. Ele fala o versículo 1: meu coração transborda com palavras boas, declarei minhas obras ao rei, minha língua é como uma pena de um escriba habilidoso. E aí ele começa a descrever como que é o rei, né? Seu aspecto é formoso, mais do que o dos filhos dos homens. A misericórdia foi derramada em teus lábios, por isso Deus te bendiz para sempre. Fala-se da bondade de Deus. E aqui, a partir do versículo 9, ele já fala da filha, né? Que é a noiva. A filha do rei tem permanecido com honra, e a rainha está à tua destra, ataviada com ouro de Ofim. Preste atenção, filha minha. Considera e inclina teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa de teu pai, porque o rei desejará tua formosura, prostar-te a ele, porquanto ele é o teu Senhor. Aleluia. Então, nos traz muita mensagem aqui, né? Tanto para a gente elevar no nível espiritual e também uma mensagem profunda para a gente trazer para o nosso dia a dia. Né? Nos dá essas lições, tipo, ao nosso próprio casamento e ao casamento, né, de uma forma também muito espiritual. É. Ele já começa no começo aqui dando sábias instruções para nós, né? O nosso coração transborda de belas palavras. A gente sabe o poder que tem as nossas palavras e muito mais dentro de um casamento. Porque ali nós somos uma só carne. Então, as palavras, elas machucam, elas adoecem a alma. Então, que as palavras que saiam do nosso coração sejam belas, sejam palavras que incentivem, que edifiquem, né? Então, a língua, nós falamos através da língua. Então, que a minha língua seja como pena, seja que a nossa língua ela seja benigna, não maligna. Como é poderoso o poder da língua no casamento, né, Laís? A Bíblia fala que tem poder de edificar e a tola tem poder de destruir. E a nossa língua ela é muito pequena, mas ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida e principalmente no nosso casamento. Então, E uma palavra lançada não volta atrás, né? Não tem como, pede-se desculpa, mas já foi lançada. infelizmente, ela terá as consequências, boas ou ruins. E esse salmo ele fala de um casamento, da celebração de um casamento. E o Senhor já começa nos ensinando que nós devemos ter belas palavras no nosso casamento, né? Para que a gente venha edificar. Porque se for o contrário, a gente não vai edificar, a gente vai destruir. E ele adora, e como a maioria dos salmos, apesar de ser a celebração de um casamento, mas aqui existe adoração ao Senhor, né? A gente vê em vários versículos, fala de um rei formoso, né? Na minha versão diz assim, no 2, a graça se extravasou nos lábios, por isso Deus os abençoou para sempre. Então, no Velho Testamento,
já se revelava a graça de Deus que veio através de Jesus Cristo. E não é uma pequena graça, ela diz que ela se extravasou. No Novo Testamento fala a abundância da graça. Então, assim, a graça que Deus tem para nós, ela é muito grande. Tão grande que os nossos olhos eles não conseguem ver, nem entender. Na tua versão fala de misericórdia, né? No 2. Então, isso é a graça de Deus. É Deus não dar o que a gente merece. É Deus dar o que Ele tem para nós. Louvado seja Deus. É o amor, né? Ele fala a misericórdia, quer dizer, o amor foi derramado em teus lábios, por isso Deus te bendiz para sempre. O amor de Deus, a gente sabe que através do amor há cura para tudo, né? Através do amor, o medo é lançado fora, a cura, né? O perdão, o arrependimento. Por amor, né? Se restaura tudo. E o versículo 7, ele fala muito poderoso, até mesmo essas questões, né? O versículo 7 aqui na versão bíblica hebraica, a minha é de origem hebraica. Fala assim, amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso te ungiu Deus, teu Deus, com óleo de alegria, muito mais do que teus companheiros. Amém. Então, fala-se que amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Né? Diante de conflitos, a gente sabe que há conflitos, né? De igreja por igreja, de placas, de doutrinas por doutrinas. Então, pode-se haver onde é para ser uma unidade, muitas das vezes há divergências, né? Igualmente no casamento, né? Ele fala aqui, e preste atenção, minha filha, considere, inclina teu ouvido, esquece o teu povo e a casa do teu pai, né? Assim como Deus diz quando a gente casa, você vai se unir a uma mulher, você vai se unir a um homem, deixa pai e mãe, porque diante de uma contenta, igualmente, a gente sabe, né, que muitas das mães, principalmente quando ela só tem filho, ela chega na casa da nora, ela começa com contenta. Ah, que ele gosta é assim, que tem que ser feito é assim, é assado. Então, diante de uma contenta, como fica o esposo? Ele vai honrar a mãe ou a esposa? Tem que ser a esposa, né? A palavra diz, larga pai e mãe. Ó, mãe, aqui é o seu limite, você governa lá na sua casa. Aqui é eu e ela, eu tenho que honrar a minha esposa, né? Esteja com o ouvido atento, é muito simples o mandamento, né, do Senhor. Então, como que a gente vai se livrar de determinadas contentas? Né? Ele fala, amastes a justiça, aborrece a iniquidade. Então, é muito simples você resolver essa contenta, se tiver com o ouvido atento ao que diz a palavra. E quando muitas das vezes surge esse conflito, fala-se muito, e agora estou entre a cruz e a espada. A palavra de Deus diz muito claro, é aqui, você tem que honrar a sua esposa, ela é uma só carne com você. Tem que ir em defesa própria, né? Em defesa sua. Então, a palavra de Deus nos dá direcionamento para tudo. E aí, diante das contentas, né, de congregações, eu tenho que estar ao evangelho único, o direcionamento do meu guia, que é o próprio Jesus. Não ter que defender a placa A ou B, mas larga tudo isso. E sim, honrar a Deus, o nosso único e eterno Salvador. Então é muito simples quando a gente está com o ouvido atento ao que ensina, né, a luz da palavra do Senhor. É, verdade, glória a Deus. E hoje a gente sabe assim, a justiça, por que existe tanta divergência? Porque infelizmente as pessoas elas estão cheias de si, elas olham muito para si e às vezes pouco para Cristo. Porque a Bíblia fala que a justiça não é a nossa justiça, não são os nossos atos de justiça, mas é a justiça de Cristo. Ele se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justos. Então, por que a igreja A se acha melhor do que a igreja B? Porque eles acham que há os atos dele. Ah, porque eu não uso calça, fulano usa, eu uso brinco, batom vermelho. Então, eles olham para eles. E o evangelho, ele nos ensina a olhar para Jesus. Porque quanto mais você olhar para Jesus, mais você vai ser parecido com ele. Por isso que eu não gosto de defender religião, doutrina. Porque isso afasta a gente de Deus. Tem pessoas que deixam de ir para a igreja porque dizem, não, lá eu não vou poder usar calça. E eu não vivo sem minha calça. Poxa vida, onde é que a calça vai levar ninguém para o inferno? Né? Então, assim, a gente tem que pregar o amor. E cada um viva a sua doutrina do jeito que quer. Se você quer usar saia, use. Se você quer usar calça, use. E cuidado quando você julga. Porque a Bíblia fala que um dia nós vamos prestar conta de toda palavra que sai da nossa boca. Principalmente as palavras que a gente lança contra o nosso irmão.
Porque o Senhor ama o irmão. Então imagina lá, se eu digo que usar calça leva uma pessoa para o inferno e ela deixa de ir para a igreja para Jesus por causa dessa palavra. Olha o poder que tem. A gente começou vendo o poder da nossa língua, como ela é ferina. Então, assim, vai devagar na hora de você julgar as pessoas. Ah, o homossexual vai para o inferno. Vai devagar na hora de você julgar as pessoas. Porque ele é homossexual, ele tem os pecados dele, mas você também tem os seus. Jesus morreu na cruz por ele, por você e por mim. Então, Jesus nos ama. Então, hoje eu tenho muito cuidado em julgar as pessoas, porque eu sei que um dia eu vou prestar conta de tudo que eu estou falando e pensando. E se tem uma coisa que o Senhor ama, é o pecador. Porque ele não morreu pelos justos, ele morreu pelos pecadores. Então, assim, a justiça, ela fala muito comigo, porque eu vejo nas igrejas um se achando melhor do que os outros. E nós fazemos parte de uma mesma família, nós temos o mesmo pai, nós somos irmãos. A gente não é para estar... Tá certo que existe divergência entre irmãos, mas a gente tem que estar no mesmo lado, no mesmo propósito, glorificar o nome de Deus. Não é a placa da sua igreja, é o nome de Deus que tem que ser glorificado. Não é a nossa justiça, sabe? Porque Laís agora só quer ser santa. Que bom, e ela vai ser cada vez mais. Mas a glória não é de Laís, a glória é de Deus. Tudo é para a honra e glória dele. Então, cada dia o Senhor tem falado mais isso comigo. Mariana, quando você acertar, olha para mim e me glorifica. Não é você que é boa, sou eu que estou... Porque assim, Laís, o segredo do evangelho é se diminuir, nós temos que nos diminuir para que ele cresça, porque tem vida de Cristo dentro de nós. Como é que essa vida vai aparecer? Quando eu me diminuir, aí ele vai crescer, ele vai aparecer. Então, a glória não é nossa. O bem que a gente faz, a glória não é nossa, é glória dele. Não é da nossa placa de igreja em si, mas a glória é de Jesus. Sempre. Amém. É isso, né? O diminuir significa isso, os desejos, as vontades, os achismos, né, que a gente tem da nossa própria carnalidade. E isso para que realmente o Espírito se sobreponha, né, sobre essa carnalidade nossa. E bem interessante que o versículo 3 ele diz, né? Todo o esplendor da filha do rei é interno. É isso que você falou, né? Não é a calça que eu estou usando, não é o brinco que eu vou colocar, não é o batom. É o que eu tenho no meu coração. Ele sonda o que é, né, a beleza interior, né? Onde Deus reluz, né? Beleza é isso, é a casa que Deus reluz. Então é de dentro para fora. Então, quando a gente mais bela no nosso interior, que vai surgindo, vai resplandecer. Ele fala assim, uma formosura, né? O rei é formoso, a filha do rei é formosa. E aí ele fala assim, que vai refletir no exterior. E aí ele segue na segunda parte do versículo, ele diz, seu vestuário está adornado com ouro fino. Então, vai resplandecer o que já tem no interior. Né? Então, não há maldade em ter, né, joias, em usar joias, em estar ataviada, né, de bens, mas ele fala que realmente a verdadeira formosura está realmente no interior. Né? O que vem do exterior, ele só vai resplandecer o que já é de grande valor no interior. É verdade. Então, é poderoso essa mensagem. Ele encerra esse capítulo falando, né? Para que haja memória de teu nome em todas as gerações, porque ele te louvarão aos povos eternamente e para sempre. Então, reflete isso através, né, da gente ter unidade com o nosso único e eterno Salvador, de estarmos querendo sempre elevar o nosso espírito, o entendimento espiritual, para que a gente traga à prática, né, do nosso matrimônio, né, que a gente esteja em unidade com o esposo, tanto porque o que um homem e uma mulher precisa de apoio mútuo, de palavras de edificação. Imagina que um esposo tem um grande potencial, se a esposa não apoia, se ela não incentiva, se ela não reconhece, vai definhando essa energia. Uma mulher com um grande potencial, uma capacidade profissional, ela precisa de um apoio, né? Até porque nós, como mães, a nossa prioridade ali é estar cuidando dos filhos, mas a gente também tem uma carreira profissional, então precisa-se desse apoio, né? Porque a gente sabe que não há perfeição, a gente busca ser o nosso melhor, mas a gente pode, em algum quesito, falhar como mãe, né? Como profissional, a gente pode falhar em algum momento para poder exercer a prioridade de mãe. Então, precisa desse apoio constante. Vai lá, não desiste, permanece. Então, é importante a unidade. Um apoio o outro fica mais fácil, né? Porque a gente tem os nossos desafios todos os dias. Então, o casamento é isso. Por isso que Deus diz, larga teu pai e tua mãe, será um só com a tua esposa.
Porque esse é o mesmo propósito. Quando vocês estão no mesmo propósito, é mais fácil. A gente, sem o mesmo propósito, você vai estar olhando os defeitos, o que ela fez de errado, querendo apontar o dedo. Quando você está no mesmo propósito, você não olha mais para o defeito, você ajuda, você incentiva, você levanta. Por isso que é importante a unidade. No casamento com briga, é porque eles não estão em unidade, eles só estão em união ali, um está com o outro. Mas a qualquer momento existe uma separação. Agora, a unidade não tem separação. Pode vir os problemas e tem problemas, porque não tem um casamento sem problemas. A gente tem, porque assim, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. E o nosso casamento, a nossa família, nós estamos nesse mundo caído. Então, as aflições, elas estão no mundo, não é em mim, não é no meu marido, é no mundo. E como nós estamos no mundo, elas estão em nós. Por isso que nós precisamos de Cristo, porque a vitória está nele. Né? Porque tem vidas pesadas e vidas mais leves. Porque tem pessoas que só estão com os olhos no mundo, então a vida dessa pessoa é pesada. Só que tem pessoas que estão no mundo, mas os olhos estão em Cristo. Então, a vida dessa pessoa é leve, porque ela não está só. O Senhor carrega, o Senhor ajuda, o Senhor levanta. Todos nós temos problemas, mas a diferença é essa. É verdade. Glória a Deus. E a gente vai falar aqui, né, no Salmo 46, esse poderoso refúgio que nós temos. E importante esse ponto que você ressaltou, né, de estar em unidade e estar em união. E quando há essa união, né, quando a esposa está buscando ali um caminho, vai haver disputa, né? O homem tende a ver a mulher como uma adversária, né? Como se estivesse disputando com ele. E não, e na unidade não, é um apoiando o outro, torcendo pelo crescimento do outro. Então, olha como é importante isso, porque na união é como se tivesse ali um reino dividido por si só, já está destruído, né? Vai haver contento, o outro querendo que não faça esse curso, que não vai para esse, né? Não vá para esse congresso, não faça isso, porque tem medo, de certa forma, acha que é uma competição, que a mulher quer ganhar mais, ou que vai, né? Enfim, essa é a questão do que vai haver contenta quando está em união. Já quando está em unidade, não. Ele sabe que se ela crescer, a família prospera. Sabe que se ele se desenvolver mais, a família vai junto. É um bem para todos. E em união, não. Gera-se essa contenta, né? De disputa. Então, é a importância de estar em unidade. Estar no direcionamento correto do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Salmo 45 é poderoso. Já começa com um versículo forte, que tem a ver com o que eu estava falando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então eu falei, no mundo tereis tribulações. Ele fala. Como eu falo, se a gente dedicar tempo em estudar a palavra, a gente vai entender muita coisa. E a gente vai ter muitas chaves, Laís. Chaves que vão abrir muitas portas na nossa vida. Agora, você não dedica tempo para quê? Então você está por conta e risco. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente nas tribulações. Qual o melhor lugar para você se encontrar, para você estar? Em Deus. Seja na tribulação, seja na alegria, seja na vitória, é em Deus. Porque Ele é o nosso ajudador. Então, tribulação faz parte do mundo. Mentira de quem disser que não tem tribulação. É igual quem diz que não tem pecado. Mentira. Todos nós temos. Agora, nem todo mundo tem um refúgio, que é Deus. Essa é a diferença. Nem todo mundo tem um refúgio que é Deus. Porque não é simplesmente dizer, não, eu amo a Deus, eu amo. Eu creio. Não é só isso. Deus, ele quer mais. Muito mais do que só falar. Já é um começo. Mas tem que ter um relacionamento. O segredo não é ir para uma igreja. É muito bom participar de uma igreja. É excelente. Mas é mais importante o seu relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que são crentes no domingo, dão glória a Deus, choram. Aí na segunda-feira elas começam a amaldiçoar os colegas de trabalho. Elas começam a amaldiçoar os filhos. Esse menino não presta, não vai dar para nada. Poxa, então nós devemos ser igreja na casa, no trabalho, na rua. Entendeu? E lá na igreja você vai para você servir, para você manifestar aquilo que você vive. Não é somente 2 horas de culto que vai te santificar. Você vai para o culto, é importante, não deixa de ir. Mas você manifesta a glória de Deus na sua casa, com seus filhos principalmente, com seu marido, e no seu trabalho, sua boca. Então, isso é ser igreja. No Novo Testamento... São as atitudes, né, Mari? É as atitudes do dia a dia. Então,
é importante realmente ter essa constância, é orar sem cessar. A gente ora declarando bênção para os filhos, né? Mesmo em meio à dificuldade, criança faz criancice. E então a gente tem que ter esse discernimento, né? Quem é madura, quem é que tem consciência? É a gente, ele está constituindo. E interessante que a criança vai replicar tudo que vai ouvir, É. né? Eu me recordo meu filho, né? No momento de estresse, aquela coisa, ele ouviu uma certa situação e ele nem entendeu a palavra, mas pelo tom que falou, aí depois ele falou, mamãe, eu fiquei chateada quando a pessoa falou isso e isso. Era até um palavrão e ele ouviu, né? E ele não entendeu, ele me falou, mas do jeito que ele falou, eu digo, ele falaram dessa forma para ele. E aí eu disse, não fale mais dessa forma. Ele não entendeu a palavra, porque se ele entender, ele vai repetir igualmente ele ouviu. E ele disse, eu fico muito zangado quando eu ouço isso. Oh, meu Deus. E aí ele parou, né, realmente de ouvir isso. Mas ele não entendeu, era um palavrão e ele falou. E eu disse, olha como é a criança. Ele iria repetir isso e falar com até um coleguinha se ele entende essa palavra. E eu digo, jamais pronuncie essa palavra novamente para ele, para que ele não aprenda. E pelo tom ele entendeu que isso é ruim. E ele disse que fica chateado quando ouve isso. Amém. Então é importante, né, do que a gente vai meditar, vai falar para o outro. Aqui no versículo 1 ao 3, ele fala exatamente disso, né? Das guerras, e que a gente tem o refúgio. E que, diante de tudo isso, a gente pode clamar a Deus que Ele é o nosso ajudador. E dos versículos 4 ao 7, ele fala, né? As correntezas dos rios alegrarão a cidade do nosso Deus, a habitação santa do Altíssimo. E ele fala, né? Deus está no meio dela e não tremerá. Deus ajudará a romper da alva. Quer dizer, não será abalado. Quando a gente clama a Deus, quando a gente está em meio ao conflito e clama a Ele, não seremos abalados, né? E do versículo 8 aqui ao 11, ele já fala da vitória, né? Que não há mais perigo. Para quem está em Deus, a gente é capaz de, sim, superar qualquer obstáculo, qualquer desafio. O versículo 9 diz, Ele apazigua as guerras desde os limites da terra, quebra os arcos, rompe as lanças e queima os carros de guerra no fogo. E ele dá uma orientação: arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus. Tenho sido exaltado entre as nações e exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Nosso ajudador é o Deus de Jacó. Então é de geração em geração, né? Deus de ontem, o Deus de hoje e de amanhã, né? O Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Glória a Deus. Esse Então, fala muito comigo, porque assim, a gente às vezes fala que confia, mas lá no íntimo a gente quer dar o nosso jeito, né? Por exemplo, não, meus filhos são do Senhor, mas você quer fazer tudo do seu jeito. Então Deus tem falado muito comigo isso, para que realmente eu entregue. Me entrega a sua vida, me entrega seus filhos. Fale, mas entregue lá no coração. Porque a gente sabe que Deus sonda o nosso coração. E as palavras, elas são importantes, mas o mais importante é o que a gente tem lá no mais íntimo. Então, assim, eu tenho orado e se entregado ao Senhor, porque eu quero viver isso aqui, eu quero confiar. Nós sabemos que nós estamos vendo muitas coisas ruins aí, né? E a Bíblia fala do fim que os fins, ele será muito difícil, será como dores de parto. Quem tem filho sabe, né, Laís, como é dolorido. Então, assim, não é desanimando e nem passando medo, mas o fim, ele trará coisas muito difíceis. Então, aqueles que não estão no Senhor serão abalados. Mas aqueles que estão em Deus não serão abalados. Então, a gente vai esperar. Se eu realmente confiar em Deus, eu vou esperar o fim com alegria. Porque eu sei o que me espera. Né? Eu sei que o Senhor vai ser o meu refúgio, o Senhor vai estar comigo. Confiar no Senhor é o segredo de fé, de uma fé inabalável. Não importa coronavírus, não importa guerra, a morte. Você não tem medo. crise econômica. Crise econômica. Não, você não vai ter medo. Porque, assim, é difícil para uma mãe entregar um filho. A gente sabe como é difícil. Mas eles não são nossos, Laís, eles são do Senhor. Então, nosso casamento não é nosso, os nossos bens não são, nós somos mordomos de Deus aqui. Então, que a gente entregue ao Senhor tudo. Porque, e não só na boca, mas que a gente consiga entregar lá no íntimo. Lá no mais íntimo do nosso coração. Senhor, é teu. Eu viajei, deixei meus filhos, fiquei com aquela preocupação de mãe. E lá o Senhor falava comigo, me entrega seus filhos, eles são meus. Eu queria deixar, não, se adoecer tem um médico ali, tem esse remédio aqui. E o Senhor dizia, não, eles não precisam de médico, eles precisam de mim. Se você quer mãe, ama, imagina eu, que sou o pai eterno deles. Então, essa semana Deus trabalhou isso comigo. Que não seja só de... Não, eu entreguei meus filhos para Deus. Eu entreguei, mas eu tô ali por trás fazendo tudo
Então, entrega de verdade. Entrega, confia. É o confiar e descansar, né? Mas a gente, como mãe, tem muito isso. Semana passada também eu passei assim por isso e cancelei, inclusive, compromisso, porque a pessoa do qual também eu. Porque a gente tem que ter cautela, né? A gente tem que saber realmente nossa prioridade como mãe e tal. E a gente fica nesses questionamentos mesmo, né? Porque tem aquela rotina, tem aquele hábito da hora de dormir. É, Então a gente fica muito questionando, e eu conversando com meu esposo, eu digo, realmente vamos levar, né? A gente vai ter que levar, porque é muito delicado. E eu oro muito também nesse sentido. Eu, Senhor, quando não seja os meus olhos, que o Senhor se faça presente, toma e cuida, porque é teu. É isso, né? A gente tem que entregar total. E você falou, né, das dores de parto. A dor de parto, a gente sabe, ela é temporária, né? Porque quando vem e dá-se a luz, é ale- a gente até esquece aquele momento de dor que foi, porque a gente sabe que os desafios ali começam desde a geração, né? A gente vai aumentando de peso, começa a aparecer ali desde o dedinho mindinho ao fio de cabelo, há uma transformação. E quando vem e dá a luz, é muito prazeroso. A gente esquece instantaneamente o que foi aquele instante de dor, aquele momento. é, E fala-se que é exatamente isso, quando vai se estabelecer o reino eterno. Acaba-se aqueles conflitos, né, internos, externos, que todos nós temos, né, da alma. Imagina que quando a gente remete, eu sinto muito. Quando a gente está aqui no estudo, eu tipo mergulho assim, sabe? Eu vou imergindo profundo, que quando tem uma emoção muito do passado, eu volto muito naquilo e a emoção toma conta. Então, muitos esses conflitos internos, a gente mexe lá naquela feridinha lá da alma, né? Então, o fim disso vai se exterminar, né? Se estabelece o reino eterno. é. Então, a importância da gente ter total confiança e saber que Ele sim é o nosso refúgio, que todas essas dores, né, é para o nosso crescimento, é para receber algo melhor. Imagina que o dor de parto que é, É. mas quando a gente recebe a bênção, a gente se alegra e esquece aquele momento, até gera outro, né? Deus, ele é muito perfeito. Então, esse Salmo 46, ele fala isso. Deus é o refúgio e fortaleza. Então, minhas amadas e amados, que a gente confie verdadeiramente no Senhor. E o Senhor vai nos testar. O Senhor vai colocar um momento e você se joga. Se joga com responsabilidade. Mas você se joga, porque o inimigo ele vai tentar de toda forma que você recue. Eu tinha muito esse problema, Laís. Eu recuava. Na hora do teste, eu recuava. Mas dessa vez eu disse, Senhor, eu te entrego. Eu viajei só com meu marido. Eu nunca tinha conseguido viajar e deixar meus filhos. Porque eu tenho uma menininha, uma bebezinha que só dorme se eu botar para dormir. E o Senhor disse, me entrega teus filhos. E eu não conseguia. Digo, meu Deus, eu vou desmarcar essa viagem. Foi um conflito grande, eu e Deus. Não era eu e o demônio, era eu e Deus. Porque eu não conseguia entregar meus filhos. E eu pensava no hospital, no remédio, e ele disse, me entrega. E eu consegui, foi uma vitória. E eu viajei com meu marido e o Senhor cuidou dos meus filhos. A alegria de chegar foi maior do que a alegria de ir. A gente acha que é ilusão de viajar, né? Mas a alegria de chegar em casa foi maior, mas eu consegui entregar. E agora eu vejo, eles são teus, Senhor. Eles são teus. Eu amo eles de paixão, mas eles são teus. Então, e eu vivi isso aqui que diz, confia. E não adianta só tu falar, porque assim, eu falava, eu até me confrontei. Poxa, eu falo, eu não. Eles, agora chegou a hora de você provar, entrega. E eu passei uns tempos longe deles, mas glória a Deus, o Senhor, ele é fiel. É a hora da ação, né? Da atitude. Pois minha irmã é conflituoso, né? O meu tem 4 aninhos, ainda é um bebê, eu fico. Eu tô nessa questão. Por 2 vezes eu já cancelei. Não. Não é É uma questão de preparação. Tudo tem um processo, né, Mário? Eu imagino quantas vezes tu chegou a esse ponto para poder decidir. fácil. Nosso A gente tem esses conflitos internos, né? São os conflitos internos da gente. Tudo bem, na hora que chegar o momento, a gente, Deus, né, entrega. cada dia o Senhor vai trabalhando. E assim, eu lhe sou sincera, eu pensei em recuar muito, é porque meu marido, eu digo, poxa, eu vou arrumar um conflito com meu marido. E eu tenho que me jogar, então eu me joguei. Eu digo, Senhor, eu fechei os olhos e porque eu fui para longe. A gente, quando tá perto, a gente diz, não, uma hora eu chego, né? A gente sempre organiza tudo. Mas eu digo, agora é tarde. E glória a Deus que foi, como o Senhor é, foi tudo em paz e sempre vai ser. Agora, não é fácil. Eu entendo você perfeitamente, que não é fácil. A gente... Amém, glória a Deus por isso. E já me encoraja, né, seu testemunho também, porque a gente, é isso, é lançar e confiar, sempre. E a gente saber, né, da dependência, porque os filhos ali, eles se ligam muito à mãe, né, é uma responsabilidade, é um conflito muito, assim, nosso mesmo, é de mãe, né? Coisa de mãe. E assim é Deus conosco.
Ele tem cada um de nós dessa forma também, né? Verdade. Então, aqui vamos para o Salmo 47, ele fala, né, o Senhor, o grande rei sobre toda a terra, é o reino universal, né, não fragmentado, não dividido ali por placas, né, porque, então a gente tem que ter essa grande consciência que ele é rei sobre toda a terra, é o meu rei, é o né, da igreja A, da igreja B, então não existe um reino fragmentado, é universal. É. E aí ele fala no versículo 1, todos os povos batei palmas, rendei glória a Deus com voz de louvor. Aí ele encerra aqui e diz, os príncipes dos povos se convertem ao Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os domínios da terra. Sobremaneira, ele é exaltado. Então é total convicção, né, do nosso único e eterno Salvador. É. Igual você falou no parto ali, o versículo 40, o Salmo 46, ele fala de um tempo difícil, mas que a gente tem que confiar. E aqui já no 47, ele já fala de júbilo, de alegria. Então, quando você confia e entrega, a sensação é essa, de júbilo, de alegria, de comemoração, de vitória, porque não depende de nós, né? Existe um rei, existe um Deus soberano, que reina sobre a nossa vida, que reina sobre a nossa família e que reina sobre toda a terra. E da mesma forma que você falou também, não existe casamento dividido, não vai prevalecer. E fazemos parte da mesma família, todas as igrejas, todas as denominações. Se você crê em Jesus como o único Senhor e Salvador, você é meu irmão. Não interessa se você é denominação A, B ou C. Se nós temos uma única fé, nós somos irmãos. Nós estamos no mesmo propósito. Que não é dizer que sua igreja é melhor do que a minha. É glorificar o nome de Jesus. Laís, por isso que Jesus ele disse que eu sou o fim da lei. Porque ele sabe, as igrejas elas usam a lei para querer se santificar. Ah, porque eu não uso saia, eu não uso calça. Então eu sou mais santo do que quem usa. Entendeu? Jesus disse, você não vai para o céu por causa de obra. Você vai por causa da minha graça. Porque ele sabia que se for a obra, eu ia dizer assim, não, o meu dízimo é maior do que o de Laís. Entendeu? Imagina o que não ia dar. Porque nós somos fracos e pecadores. Ah, Laís, eu fiz mais obra do que fulana. Então, assim, meus irmãos, nós somos carne. Nós somos nascidos do pecado. Mas Jesus, ele nos santifica. Não é a minha obra, o meu bom comportamento, o meu dízimo. Tanto de vez que eu vou para a igreja que me santifica. Sabe o que me santifica? Quanto mais eu me diminuo e mais Cristo aparece. Então, E é o que diz lá o salmo lá das bordas desse casamento. Quando eu chego a Deus, eu sou única, né? Com Ele. É um reino único, é eterno. E ele diz, né? Todo o esplendor da filha do rei é interno. Não é a roupa, é interno, é o que sente, é o coração, é o sondar, é a intenção do coração, né? Então é isso que a gente tem que ter essa convicção, é interno, é no meu interior, é essa formosura interior, é essa vontade, é essa sede, é interior, para saciar esse anseios mesmo da alma, interno, né? De, como o Mari diz, de elevar o espírito, de diminuir a nossa carnalidade, as nossas vontades, os nossos desejos, é renúncia, né? Para o mundo material, para o mundo, né? Então, é elevar o espírito. Então, isso é muito importante. Isso é viver em unidade, é esse reino, né, único, é o reino universal. Então, é essa consciência que a gente tem que ter plenamente, que é interno. Então, ele fala aqui, ó, que Deus reina, no versículo 8 do capítulo 47. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre seu santo trono. Então, Deus, ele vê, né, tudo, os olhos dele estão diante de todos e tudo. Nada passa despercebido. Né? Fala-se que nenhuma folha cai da árvore sem realmente a sua permissão, sem o seu olho estar ali atento. Então, ele reina sobre todas as nações. Então, é universal mesmo, é todo o universo. Contempla a sua glória e deve, sim, dar glória e honra ao nosso Rei. Como o nosso Deus é soberano, né? E ontem à tarde eu estava estudando a palavra e eu fui direcionada no mesmo caminho, assim, Senhor, porque assim, nós não estamos só. Até o que a gente estuda, o que a gente escuta é direção de Deus. E ontem eu fui meditar e o Senhor me direcionou no mesmo caminho. E qual foi, Mariana? As chaves de Davi. Porque a Bíblia, e nós estamos lendo o Salmo, e Salmo foi escrito
quase a metade foi por Davi. E aí a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu fiquei me questionando por quê. E comecei vendo os vários. Davi foi um homem que pecou muito. Para você ver que o pecado foi resolvido. O pecado é ruim, o pecado traz consequência, né? Mas o pecado já foi resolvido. E Davi, apesar de ter pecado muito, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então Deus me deu ontem 3 chaves. Que foi, aqui está falando no 6. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores. Louvor, adoração e gratidão. O que foi a diferença de Davi? Davi, para ser um homem segundo o coração de Deus. Porque imagina, amiga, ser um homem segundo o coração de Deus é muita graça. É muita misericórdia, né? Mas Davi, ele tinha um coração grato. Davi, ele adorava o Senhor. Então foi isso que o Senhor mais falou comigo ontem, adoração. Adoração. Não é à toa que os salmos, a maioria deles são adoração. Exalta o Senhor. Como é que eu exalto ao Senhor? Eu tenho que me diminuir. Tenho que parar de olhar para mim e olhar para Ele. Glorificar Ele. Glorificar Ele. Adoração. E como é que eu adoro, Laís? É pelo amor. Então, eu fui direcionada, que eu falo muito do amor. Se você não adora, você não se sente amado e você não ama. Se você não consegue orar, eu não consigo orar. Na hora que eu vou orar, não sai nenhuma palavra da minha boca. Tá faltando amor, tá faltando relacionamento. Então, as 3 chaves de Davi, que ontem eu meditei muito. Louvor, adoração e gratidão. Se tá dando errado, agradeça. Porque quando a gente agradece, o Senhor, ele toma a frente. A gente muda a energia, né? As coisas estão dando errado, a tendência do homem é murmurar, reclamar, colocar culpa. Mas nós somos o contrário. A gente tem que adorar, agradecer. Aí o Senhor toma a frente. E as coisas vão começar a serem diferentes. Então, aqui... Poderosas essas chaves. Já anotem e vamos praticar. E a gratidão, ela é a cura para aquela murmuração, para reclamação. Porque a tudo dai graça. A palavra nos diz, a tudo dai graça. Aquele problema que você está aí com ele nas mãos hoje, para você resolver, ele vai te dar um aprendizado. Dá graças por ele. Porque vai gerar aprendizado, vai gerar edificação. Então, se esse obstáculo está no teu caminho, dai graças. E se posiciona com atitude para solucionar. E o louvor, né, ele nos dá essa conexão de elevar a nossa energia. Ai, tá para baixo, você chegou aqui, tá desmotivada, acordou, ainda tá aí com pijama, toma um banho, bota aquele louvorzão e começa a declarar. Começa a declarar, porque essa energia vai habitar o seu coração e aí te coloca em ação, né, para resolver todas as causas, né, para ir em busca da solução. E Deus é misericordioso, ele se faz presente conosco. E em Deus nós somos mais que vencedores. Então essa é a palavra que a gente tem que colocar, né? Profetizar com a nossa boca, acessar no nosso coração. E aí a gente traz para as atitudes, né? São ações. Então é precioso cada entendimento. 48 fala-se da glória de Sião, a cidade do grande rei. É um salmo também pelos filhos de Coré. Então ele nos fala, né? No versículo 1. Grande é nosso Senhor e digno de supremo louvor na cidade do nosso Deus, em seu monte santo e glorioso. Então é glorificar, é louvar, né? Se colocar nesse fluir de energia. Né? O livro de Salmos, todos eles são cânticos. A maioria dos salmos a gente vê e ouve constantemente músicas, né? Louvores, exatamente nesse sentido, porque são palavras de esperança, são palavras de amor, de apoio, de refúgio, de poder. É verdade. 48, já grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória a Deus. Ele fala de alegria, né? Alto e belo, alegria de toda a terra. É assim que é a vida de uma pessoa que anda no Senhor. É diferente, é alegre. Porque a gente não vive pelo que vê. A gente vive pelo que crê. E outra coisa que Deus fala comigo, Mariana, você não precisa de uma fé grande. Você só precisa usar a fé que eu coloquei dentro de você. E ela pode ser pequena. Porque a fé é como se fosse um fio, Laís. Jesus é a fonte e o fio eu vou receber dele. Então, pelo um fio pequenininho, fininho, que passa, né, a energia, nossas veias são finas e passa o sangue. Então, que sua fé seja pequena, mas que você manifeste a fé. Até porque tudo é feito por ele. E uma forma de manifestar a fé é falando, eu tenho fé, eu sou uma mulher de fé, eu vou ver, então eu não preciso ver para crer. Eu creio. E por crer, eu vou ver.
Então, é muito poderoso. O mundo espiritual, o mundo de Deus, ele é espiritual, é invisível. As coisas invisíveis, elas fazem as visíveis acontecer, né? Isso. E quando se torna visível, a gente fica assim ainda. Uau! Então, ontem mesmo eu estava falando, né, a respeito disso, de dons, né? Fé é um dom, né? O dom de visão, enfim, dom de cura. São dons dados por Deus. E quando a gente sente assim algo revelado através do dom de visão, é algo lindo. Então, é pelo crer. Há pessoas que creem e outras que não creem, né? Visão, dons de sonhos, né? De revelação. Então, é muito lindo, né, a gente manifestar, mas tem, infelizmente, é algo que a pessoa, muitas das vezes, relata, parece uma loucura, né? Mas é pelo crer, é pelo crer. E quando a gente crê e ouve isso, a gente se alegra, né? Quando a gente ouve esse testemunho, uau, a manifestação de Deus através dessa visão, a manifestação de Deus através desse sonho. Então, Deus se comunica com a gente sempre, de múltiplas formas. Então, isso é muito lindo. Então, ele fala, né, que Deus dá a conhecer seu poder nos seus palácios, no versículo 3. Então, isso é através de dons, como o Mari falou, de fé, de crer realmente, porque vai se manifestar assim, né? Então, versículo 8, como escutamos, assim vimos na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Então, eu creio, eu vejo e se confirma o que já há ali no nosso coração. Então, é preciso ter fé, porque aí sim você vai manifestar e traz a realidade. Ele vai te dar essa visão, ou seja pelo olho natural, seja através de sonho, mas vai se confirmar. E ele encerra, né? O versículo 13, ele diz: considerai atentamente seu poder e a fundamentação de seus palácios, para que conteis a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, eternamente para sempre, porque ele nos guiará além da morte. É crer, é crer. Então, como, né? Aí a gente vive no mundo hoje muito, né, desse mundo virtual que vai pelos números de seguidores. Se tem tantos seguidores, vai. Então, quem você está seguindo? Né? O nosso convite é siga a Jesus, siga modelar o nosso único e eterno Salvador. Ele é o exemplo perfeito. Ele é o exemplo perfeito. Creia, né? Se disponha a isso. Porque com Jesus nós podemos seguir confiantes, com essa fé de que o caminho ele pode ser difícil, mas ele é seguro. Quando a gente segue ele, eis-me, né? Quando ele chega, o convite é até hoje, segue-me. Então, quem você está seguindo? Jesus nos convida, segue-me, vamos seguir a Jesus, porque pode ser difícil, né? Muitas vezes as renúncias, essas questões internas que a gente tem vontade da alma, porque nós seguimos no caminho, né, Mari? Tem muitas das coisas que podem ser difíceis para a gente ter que renunciar, mas se a gente está confiante nele, se a gente segue ele, se a gente está meditando nessa palavra, é seguro esse caminho. É seguro seguir Jesus. É a decisão mais sábia e mais inteligente que qualquer ser humano pode fazer. E se você olhar para ele, parar de olhar para o mundo e para você, vai ser bem mais fácil. Porque ele disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, eu acho engraçado assim. A Bíblia ela é muito perfeita. Jesus diz: tome a tua cruz e siga-me. Lá ali 70% já diz: Deus me livre de cruz, quero nem saber. Aí depois ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Os 30% que ficaram vão receber a abundância da graça, o dom da justiça, e vão reinar em vida, vão reinar na eternidade. Então, assim, não era que Jesus não queria que as pessoas viessem, mas é porque não é pelo que a gente fala, é pelo que tem no nosso coração. Então, aqueles ali que têm medo, que acham que vão ter que fazer muita coisa, que vai, eu tenho que parar de fazer isso, eu não largo minha calça, eu não largo minha cerveja. Esses aí são da cruz. Pegue sua cruz e siga. Não quer, acha difícil. Não é. Seguir a Jesus, gente, seguir a Jesus não é é um privilégio. É um dom. Feliz daqueles que entendem essa verdade. Seguir a Jesus é a decisão mais certa. E no começo tem esse conflito, porque teve comigo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que deixar de fazer isso? Então, assim, isso aí é o inimigo que coloca, porque ele não quer que a gente decida. Tome essa decisão, porque essa decisão ela vai trazer vitória para a nossa vida, ela vai trazer a vida eterna. Então, você vai entrar na família de Deus. Você vai deixar de ser filho do maligno e vai ser filho de Deus. Por isso que tem esse conflito.
O inimigo, ele não quer que você decida. Por isso que ele tenta passar que é difícil, que é pesado, que você vai perder a liberdade. É o contrário, nós ganhamos liberdade. Ganha-se liberdade. O mundo é escravo, o mundo fala de uma liberdade enganosa, porque o diabo é mentiroso. Mas quem está no mundo está acorrentado. Infelizmente, gente, É a gente tem isso. que falar de Jesus. Se seguir a Jesus é um privilégio. Feliz daqueles que acordaram. Nós somos livres, nós reinamos, não é? Então, assim, glória a Deus, porque o Senhor abriu, rasgou o meu coração. E hoje eu posso falar, eu sou apaixonada por Jesus. Quando tu falou aí, eu me emociono, porque é tanto amor que ele tem por nós, mas infelizmente as pessoas, elas estão olhando tanto para si, que elas não veem o amor de Cristo. Então, glória a Deus. O amor de Deus nos constrange, né? A gente se emociona mesmo, a gente se deleita realmente nesse amor, porque como é bom se sentir amada. E fala, ó, a palavra de Deus aqui, ela nos diz, porque ele nos guia além da morte. Além. Quando a gente chega aqui no fim, os nossos ossos ainda assim são preservados lá na sepultura. Então, você falou algo que é muito interessante. De seguir a Jesus, ele nos convida assim, vem como está. Com o seu vício na bebida, com o seu vício no cigarro, com o seu vício em qualquer área, né? Em sexualidade, na pornografia, no que seja, vem como está. Porque quando a gente decide a seguir ele é poderoso para transformar, né? Então, tem inclusive, né, doutrinas que falam, vem como está e permanece como está. Né? Vou te aceitar aqui com a roupa do jeito que você quer, com o vício do jeito que tem. Não, é o Senhor, o Espírito Santo que vai moldar. Ele diz, vem como está. E chegando aqui, me seguindo, eu te transformarei. Como cada uma de nós aqui, a gente dá o nosso testemunho. Vem, né? Com o vício ali, e vai largando, e é tão prazeroso quando a gente se liberta, porque é ele que vai quebrando esses elos, dessas argolas, dessas correntes. É ele que vai quebrando e nos dando visão. Uau, como é bom ter que largar a cerveja. E é natural, não vai ser pesado. Como é bom largar realmente essa dependência de ter ali um vinho para celebrar. Né? Então, vai libertando, vai sendo natural e prazeroso, onde a gente vai celebrando. Esse é o seguir a Jesus, permitir que ele nos transforme, que seja boa, perfeita e agradável, porque é um fardo leve, não vai ser pesado. Basta você dispor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para te seguir, eu quero te seguir, faz em mim a tua obra, quebra se preciso for o vaso e refaz, porque ele refaz, ele é poderoso para fazer essa obra. Ele é o eu sou, né? A Bíblia fala o eu sou. Então, o Espírito Santo, essa transformação, ela vem quando nós convidamos o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Aí nós vamos ser transformados, regenerados e santificados. E no final, glorificados, que é quando vamos subir para a eternidade. Em nome de Jesus. Receber nossa coroa, né, com o nosso nome. E o Salmo 49 fala exatamente isso. Também é um salmo dos filhos de Coré e ele fala do destino do homem. E o versículo 1 diz, ouve isso todas as nações e preste atenção todos os moradores da terra. Filhos da terra e filhos dos homens, ricos e pobres juntamente. Minha boca declarará sabedoria e a meditação de meu coração será de entendimento. Então, atenção a esse salmo, porque ele é poderoso. Aqui ele está falando, presta atenção, todos os filhos da terra, todos aqueles que estão no mundo, ricos ou pobres, prestem atenção. Inclina os ouvidos aos provérbios e expressai com harpas os meus enigmas. É exatamente isso que o Mário falou, é o louvor, a adoração e a gratidão. Esteja atento, busca isso, porque para a gente meditar nos conselhos do Senhor, a gente precisa estar fluindo nessa frequência. Né? Antes da gente conectar o nosso estudo, a gente ora, a gente louva, a gente coloca aqui em consagração ao Senhor, usa-nos conforme, né? Deixa esse fluir acontecer, porque aqui eles vêm e diz, presta atenção, louva, medita nesses conselhos com louvor, porque vai haver entendimento. É preciso um momento presente, né? Não adianta você pegar aqui, ler um versículo e sair correndo para a obrigação. Imagina que na pressa a gente não sai de casa, por mais que a gente esteja apressado ou atrasado, a gente não sai sem a roupa. Então, que a gente se coloque em presença nesse momento. Eu preciso dedicar aqui um tempo para me orar, para me louvar, para me conectar nesse momento, porque só vai haver entendimento se eu estiver meditando. Meditando é eu esvaziar das coisas externas, me colocar só no interno. E aí ele diz, não temerei nos dias de adversidade, quanto a iniquidade dos meus adversários me rodeiem. Todos os que confiam em suas próprias forças
e se vangloriam de sua riqueza. Fala assim, né, que o irmão não pode salvar e homem algum pode dar a Deus seu próprio resgate. Então, o dinheiro, as posses, a gente não leva nada disso. Então, do que adianta a gente correr, não ter tempo para meditar na palavra, não dedicar o tempo à presença do Senhor e estar naquela aflição de mundo, né? E ele dá muito direcionamento, e não é pecado ter posses, mas que a primeira coisa seja a presença do Senhor, né? Primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas sim vão ser acrescentadas porque a gente precisa. Então ele diz, esforça, no versículo 9, esforça-te sempre para que vivas eternamente para sempre e não chegues a ver destruição. Então, quando a gente está diante do Senhor, a gente preserva tudo isso. No versículo 11 ele fala, suas sepulturas serão suas casas para sempre e sua habitação por todas as gerações, mesmo que nomeiam sua terra. Ou seja, independente do quanto você tem de posse, o quanto você tem de coisas, a sua casa para sempre vai ser. Todos nós temos o mesmo destino, será uma sepultura. Então, se eu não estiver preservando, se eu não estiver essa paz que excede o entendimento na minha alma, porque imagina que até a confiança, embora o maior medo da humanidade seja, né, Mário, o medo de morrer, o medo de falar em público, mas quando a gente se lança no amor de Deus, vai se revelando tudo que a gente fica tão em paz, que tudo bem, se chegar, a gente não sabe definir qual vai ser nossa hora, mas que se hoje for o último dia da minha vida, eu fiz o que tinha que fazer, estar na presença do Senhor, estar agradecendo, e foi cumprida a vontade dele. Porque a gente não tem como dizer, o meu dia vai ser daqui a 1 ano, 2 ou 3, vai ser daqui a 1 hora. A gente não sabe. O nosso destino certo vai ser esse, a sepultura. Né? Mas a gente não sabe. E quando a gente se lança no amor de Deus, até esse medo se diminui, né, Mari? A gente vai fazer o que tem que ser feito e vai se perdendo esse medo, porque a gente sabe que está guardado. Ele nos guia além da morte. A gente tem uma esperança, que a gente crer nessa palavra, que após a morte o corpo vai para a sepultura, mas o espírito volta a Deus. Se mantém uma vida eterna. Então, como que eu vou cuidar dessa vida eterna, né? Me lançando no amor, seguindo a Jesus. O amor lança fora todo medo, né? Então, quanto mais você acessar o amor de Cristo, menos medo você terá. Menos medo você terá. Inclusive da morte. É uma chave. Porque é uma chave. Por que o ser humano tem medo da morte? Porque ele não está preparado. E por que ele não está preparado? Porque ele acha que está devendo a Deus. Nós não devemos nada, porque o Senhor já pagou a dívida, muito cara por sinal, foi paga com sangue de Jesus. E ele não morreu por justos, ele morreu por pecadores. Então, o grande segredo para você vencer o medo da morte é você confiar na cruz. Jesus fez tudo o que podia, agora faça a sua parte. Aceite Jesus como único Senhor e Salvador na sua vida. Creia nele. Somente, só precisa disso. E deixe que o resto ele vai fazer. O resto é com ele. A obra dele. A obra dele. E aí o versículo 15, ele nos dá essa palavra sublime, essa promessa poderosa sublime que diz, ó, Deus redimirá minha alma e me fará subir do poder da sepultura. Né? Então me fará subir. Não é o fim. Quando se vai para a sepultura, não é o fim. Fala-se que ele, com o seu poder, faz subir da sepultura. Então é isso, né? Ontem nessa reflexão a gente estava aí, eu perguntei ao meu esposo, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Para mim já foi uma resposta diferente, Mari. Imagina que eu já me deparei com essa pergunta há anos atrás e foi bem diferente, me gerou muito conflito. Eu digo, eu teria que organizar isso e aquilo e tal, é sim para mim, paz. Não. Hoje, e ontem quando eu fiz essa pergunta a ele, também me veio essa reflexão, eu fiz ela para mim. E eu disse, eu faria exatamente o que eu estou fazendo. Eu louvaria, eu iria manifestar para as pessoas o amor, testemunhar o que Deus já fez na minha vida, porque um testemunho que a gente dá, se fosse, uau, se Deus fez isso, se te resgatou dessa depressão, se te resgatou desse poço, se te resgatou dessa ansiedade, desse estresse, uau, Ele pode fazer isso por mim. Então, uma palavra que você lança, né, o meu cabeleireiro esses dias estava lá, e eu conversando com ele, e eu falei uma palavra, e quando eu voltei lá, ele disse, tu me falou uma palavra que não saiu da minha mente. Eu lembro de ti todo dia, porque tu me deu essa palavra. E às vezes a gente fala aquela palavra, um versículo para uma pessoa, e a gente não tem noção do quanto isso pode atingir, mas é poderoso. E eu digo, eu continuaria
fazendo o mesmo que eu tenho que fazer. E eu lancei para ele, eu me recordo, foi a palavra que eu disse, mais vale um dia na presença do Senhor do que toda uma vida sem Deus. Então, né, porque nessas questões a pessoa conversando, ai, que eu sou tão pecador, sou tão isso, de meu amor, segue a Jesus, mais vale um dia na presença dele do que toda uma vida sem ele. Então, a palavra tocou, converte aquele coração. E ele disse, isso é precioso. E há uma transformação, e a gente consegue ver a transformação daquela pessoa que falava de outras culturas, de outras, né, de outros deuses. Então é importante a gente fazer, cumprir o nosso ID, estar na presença do Senhor. É. E a gente segue para o versículo Salmo 50 para a gente encerrar, que fala que o Senhor é o juiz justo, é o juiz do justo e do iníquo. Então, a gente tem que falar da palavra do Senhor, independente de quem seja, se é convertido, se ainda não, porque é através da palavra que vai haver uma conversão. Então, a gente só tem que realmente manifestar, né? Manifestar nossa gratidão, nosso amor pelo nosso Salvador. É. O Salmo 50 começa, fala ao poderoso, Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. A Bíblia fala que sobre o temor de Deus, como é importante reconhecer quem Deus é, né? Exaltar, e aquele começa poderoso. Então, que os seus olhos se abram para que você enxergue verdadeiramente quem é Deus e que você descubra o poder dessa palavra, temor. Temor não é medo, temor é respeito. Se relacione com Deus não pelo medo, porque o amor, não, se você tiver medo, você não vai conhecer Deus, quem Ele é, mas pelo respeito. E quando você conhecer verdadeiramente, você vai manifestar através de obediência, através de boas obras, de frutos. Então, como é poderoso saber, reconhecer quem Deus é. E eu acho que até o final da nossa vida nós ainda não vamos ter a plenitude porque Ele é tão soberano, tão mais do que a gente imagina. Tão grande. Tão grande que eu vou orar, às vezes eu fico, Senhor, me faltam palavras, mas eu sei que Tu sonda meu coração. Eu não consigo expressar o que eu sinto, o que eu acho de Deus. E eu sei que até quanto mais eu crescer, quanto mais eu evoluir, menos as palavras serão suficientes, porque Ele é muita coisa. E isso não me traz medo. Pelo contrário, me traz respeito. Eu quero me... E vontade de emergir cada vez mais profundo, né, Mari? Mais conhecer, nos dá uma coragem de... E quando a gente estava, né, eu creio também do outro lado, ou com receio de exatamente isso, das renúncias, né? Porque, se eu vou seguir a Jesus, eu tenho que ter esse caráter, eu tenho que ter esse comportamento, mas vem como está, porque é Ele que faz a obra. Nós, pela nossa vontade própria, sozinho, a gente não consegue, pela nossa força do braço, a gente não consegue a transformação que a gente deseja em nós. Ele, sim, é poderoso para fazer essa obra em nós. Né? Porque a gente vê que quantas pessoas nos vícios da droga têm ajuda de pessoas e não conseguem. Por quê? Aqueles que confiam nas pessoas e em si próprios são frustrados, mas se eu confio em Deus, se eu sigo a Ele sim pode fazer isso tudo leve, né? Então, sim, a gente tem pessoas para nos ajudar no propósito, mas é Ele que faz a obra, é Ele que é poderoso. E aqui no versículo 15 do Salmo 50, ele diz, clama a mim no dia da tua aflição, e eu te fortalecerei, e tu me glorificarás. Então, é Ele que tem o poder, é Ele que fortalece, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos capacita. E aí, sim, a gente tem, com a nossa língua, com a nossa palavra, dar glória a Ele, dar testemunho de tudo que Ele faz. Né, e dar glória, glorificar a Deus, o versículo 23, né, que para encerrar ele fala assim, o que oferece sacrifício de ação de graças me glorificará. Ali mostrarei o caminho da salvação de nosso Deus. O que é ação de graça? É ação. A ação é a atitude. Então, qual é a atitude que a gente tem que ter diante das nossas falhas, diante do nosso caráter, que é imperfeito, né? Porque o caráter de Deus é que é perfeito. E quanto mais próximo a gente está dele, mais a gente se aperfeiçoa. Isso é natural, que é o poder dele. Então, a gente tem que manifestar a ação de graça através de arrependimento, né? Através do louvor, através da nossa transformação de vida. Olha, antes eu tomava assim uma cerveja, eu gostava dia de sábado uma feijoada. Hoje eu não sinto desejo. Uma feijoada ou uma limonada me dá um prazer até melhor, porque eu estou livre de uma alienação, de uma corrente que aquele desejo chega salivava, sabe?
Então, isso é o poder de ação, de atitude, onde eu declaro e glorifico a Deus, porque houve essa libertação, né? Então, é a renúncia do mal. É essa ação de graça de santificação, do qual, né, Mari falou, ai, que agora é santa. Sim, esse é o poder de Deus quando a gente está próximo dele, porque ele é santo. Se eu estou próximo a ele, eu vou me santificar, eu vou me renunciar do que é mal. E vai haver santificação, vai haver uma separação, porque é bom. Sou perfeita? Não. Longe, perfeito só Deus. Mas ações de graças nos faz ser, né? Estar nesse caminho da salvação de nosso Deus. Então, versículo 23, eu vou ler novamente. Lê na tua versão, Mari, por gentileza. 23. Isso. Aquele que me oferecer sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Glória a Deus. É atitude, né? Atitude de arrependimento, atitude de renúncia, atitude de testemunhar. É. Então é isso. Louvado Gente por tudo. Nosso poderosa. Ele é maravilhoso. Então, é uma glória, é um privilégio servir ao Senhor. Não é difícil, não é difícil, é um privilégio. É leve, né? Então, Agora você precisa entrar nesse time, nessa família, para você sentir o que a gente está falando. Não é da boca para fora. Nós estamos aqui, Laís, manifestando a glória de Deus. A gente está aqui porque a gente recebeu do Senhor. Servir ao Senhor, a gente recebe, aí manifesta. A gente não tem nada para fazer para Deus, porque Deus é pleno, Deus é completo. Deus não precisa de nós. Agora, ele é tão que quando você se chega a Ele, você manifesta. Manifesta. O que nós estamos fazendo aqui é manifestar o amor de Deus. Que é uma das coisas, é uma das obras mais importantes, é falar do amor de Deus. Falar do Evangelho. Porque, além de transformar a nossa vida, vai que transforma a vida de outras pessoas. Então, é a coisa mais importante. É o nosso propósito de vida é esse. Falar do amor de Deus. Esse é o nosso convite, né? É o convite de Jesus. Segue-me. Então, Jesus nos convida a seguir esse exemplo. O caminho pode ser difícil, mas com Ele na direção, nos guiando, é muito seguro. Então, todos os dias a gente está aqui com essa mensagem que edifica, que transforma. E testemunhando, né? Porque manifestando essa glória. Mari, você faz a oração para a gente concluir, amada. Gratidão pelo seu dispor. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome, que tu seja engrandecido, que tu seja exaltado, que o nosso coração possa manifestar, Senhor, a grandeza de como nós tivemos. Senhor, que a gente possa viver em adoração, em louvor, em gratidão, para que a gente possa se achegar cada vez mais no trono da graça, no Santo dos Santos, te louvando, te adorando. Pai, é um privilégio fazer parte da tua família. Obrigada porque o Senhor abriu os nossos olhos. Obrigada porque a tua verdade entrou no nosso coração. E hoje nós podemos manifestar. Obrigado, Senhor, que cada irmão que entrou, que vai assistir, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo traga verdade para a vida deles. Que toda mentira do maligno seja apagada em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre, através da nossa vida. Amém. Aleluia. Que seja, desde sempre. Amado. Amém. Uma excelente semana. Amém. Deus te abençoe. Tchau. Amém.